gente estiver nessa Assembleia Geral Ordinária, vamos pensar, eu quero pensar, assim, dois momentos. Dois momentos não. Eu quero pensar em duas situações. Um síndico que não tem uma assessoria administrativa para uma administradora, ele trabalha ali sozinho na autogestão, e um síndico que tem uma administradora. Esses dois vão começar a sua Assembleia Geral Ordinária para prestar contas. Quais são as dicas que a gente pode dar para ele poder fazer um momento bem planejado e organizado, que ele consiga cumprir tudo isso que você falou, prestar contas em relação a tudo, não só a parte financeira, e no final as pessoas ficarem muito felizes e aprovarem as contas? Débora, eu acho que você tocou numa palavra que é importante, que é o planejamento, né? Então, se ele tem essa assessoria por uma administradora, ou se ele não tem, eu acho que o principal para a Assembleia ser uma Assembleia de sucesso, no sentido de bem conduzida, de uma aprovação de contas, de estar transparente, das pessoas entenderem as informações, ela começa antes da Assembleia, né? Que é a preparação. Então, o mais importante, na minha visão operacional, né, da gestão, é você preparar muito bem essa Assembleia. E aí, pegando a fala do Dr. Alexandre do início, que é a minha visão também, que a prestação de contas, ela não se limita só à parte financeira, ela vai muito além de só números, de mostrar o saldo inicial, o saldo final, da pessoa olhar a nota fiscal, olhar o RPA, olhar o comprovante e estar contabilmente e financeiramente ok. Ela vai além disso. Então, essa preparação para que a sua Assembleia, no meu ponto de vista, seja uma Assembleia boa e tenha sucesso, essa preparação é importante. E aí, o operacional, ele tem que estar conversando com o financeiro nessa preparação. Esses dois setores, né, que trabalham a parte operacional administrativa do condomínio no dia a dia, faço as cotações, contrato, negocio o pagamento, estou junto com o síndico, né, no caso, se ele tem uma assessoria com uma administradora, orientando, né, as ações, por que ele agiu dessa forma, por que teve que usar o fundo de reserva, tudo isso, ele precisa, essa preparação, no meu ponto de vista, ela tem que acontecer junto. O olhar operacional junto com o financeiro, eles têm que estar conversando, isso tem que estar consoante, e aí você consegue organizar a prestação de contas, né, de forma que eu vou ressaltar muito mais além dos números, vou mostrar os números e vou estar linkando isso tudo. Eu acho que a preparação, esse passo anterior é importante. E esse caminhar junto do operacional do financeiro na preparação junto com o síndico é importante para a gente fazer uma preparação, assim, ter uma assembleia organizada, né, e ela fluir bem até a aprovação. Então, no seu ver, você entende que o síndico, que a gente já falou aqui, precisa estar sabendo bem de tudo que está acontecendo. Se é um síndico que tem uma assessoria de uma administradora, ele precisa estar acompanhando, mesmo que ele seja um síndico que só toma decisão e deixa todo operacional com a administradora, mas ele tem que estar sabendo para ele apresentar isso. E junto com essa assessoria que ele tem, administrativa financeira, preparar antes bem essa assembleia, os assuntos que vão ser abordados, tudo que vai ser apresentado, que ele acha que é importante ser apresentado. Até porque, assim, quando você vai chegar lá na hora na assembleia para você prestar contas, eu acho que a gente precisa pensar que aquela apresentação ali, que você preparou, que ela foi bem preparada, quem está lá sentado ouvindo os condôminos já foram na administradora, já pediram a pasta para o síndico, já perguntaram sobre as obras, sobre o desligamento de funcionário, por quê, por que eu mudei portaria, se era portaria humanizada 24 horas, agora a gente está com uma portaria remota. Então, ele está prestando contas ao longo do período, mas naquele momento ali, a gente vai fazer um resumo, né, de tudo que aconteceu durante o exercício. E aí, na hora que você está na assembleia, essa comunicação, ela tem que estar clara. E aí, assim, uma outra coisa que eu penso, uma outra dica, é que na hora que a gente vai falar, comunicar, levar a mensagem, precisa ser uma comunicação simples, uma comunicação clara, de forma que as pessoas entendam. Não estou dizendo que né, de qualquer jeito, não, é uma prestação de contas que é profissional, né, feita de forma, né, organizada, preparada, mas com uma linguagem clara, para que todo mundo entenda, se alguém ali tem alguma dúvida, que possa perguntar e a dúvida possa ser sanada. E aí a gente prepara isso ali. Então, essa preparação anterior de operacional e financeiro, junto com o síndico também, ela precisa acontecer, porque aí você vai preparar tudo. Você vai preparar os dois setores se falando, você vai ter uma assembleia organizada,
falar de forma clara e simples que todo mundo vai entender. E quando você une as duas coisas, o operacional e o financeiro, eu não sei se a gente consegue isso no final das contas, mas talvez seria interessante que o condômino ele consiga entender por que ele paga aquele valor de cota de condomínio. Para onde aquela cota que ele está pagando, para onde que ela vai? E por que eu pago isso? Porque o que a gente mais escuta nas assembleias é que o valor da minha cota de condomínio é alto, que no condomínio do meu primo, não sei o quê, isso e outro. E aí, assim, quando a gente tem uma prestação de contas organizada, e eu consigo linkar o que eu estou gastando do condomínio, o que eu estou recebendo, né, que eu tenho disponibilidade, com o que a gente está fazendo ali na parte operacional, e eu vejo que o condomínio está sendo gerido pelo síndico com assim, a assessoria da administradora de forma responsável e diligente, eu tenho as manutenções em dias, quando eu destaco isso na prestação de contas, eu linko com o financeiro. Então, ele tem cria um pouco de consciência, assim, não, realmente, hoje eu estou entendendo por que a minha cota é isso. Olha, as coisas que o síndico está fazendo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso atender de legislação, ou o que eu não preciso, mesmo assim ele faz a mais para trazer uma segurança, um conforto, uma comodidade, diminuir passivo, por exemplo, possibilidade de passivos para o financeiro, para o condomínio. Então, assim, essa preparação é importante, essa fala junto é importante, a forma que eu transmito a mensagem. E para o síndico que não tem assessoria? Aí é mais difícil, né, doutor? Aí ele tem que ser bem mais organizado, né? Primeiro que ele tem que ter uma capacidade maior de gestão para poder fazer essa autogestão e não ter o auxílio de uma administradora. Então não dá para ser um síndico que está caindo de paraquedas no condomínio. Já tem que ter uma pessoa já com mais expertise no assunto para que ele possa montar as pastas, fazer os balancetes e ter esse texto demonstrativo bem claro para ter uma boa transparência com os condôminos. Agora, o mais importante é saber que quando o síndico está preparando uma assembleia, conforme a Clarice falou, que ele vai dar todas as explicações possíveis, né? E vai apresentar o relatório dele nessa assembleia. No momento da convocação do edital, seria interessante que ele mandasse esse relatório também antes, previamente, junto com o edital. Da mesma maneira que eu acho interessante também mandar a previsão orçamentária, para que as pessoas já possam ler, ter acesso a isso antes da própria Assembleia e que já possam chegar na Assembleia já com toda a ideia do que já vai ser dito na própria apresentação. Fica mais fácil aquele contato, aquela dinâmica entre o apresentador e aqueles espectadores que estão lá assistindo, para poder até facilitar até a aprovação de contas do síndico. Então, todas as explicações possíveis, os pontos onde ele pôde diminuir os valores dos contratos, negociou, como é que estava o caixa, como é que ficou o saldo por causa das atitudes dele. Tudo isso para botar num relatório. Da mesma maneira que ele vai fazer um slide para apresentar, por exemplo, ele pega o slide, coloca no relatório e entrega para os condôminos previamente, né? Todos vão receber, até aqueles que não irão comparecer na Assembleia, e fica mais fácil, até mesmo para ele falar: mas o senhor leu o relatório, a senhora leu, mandei, a senhora não leu porque, né? Já foi entregue com bastante antecedência, com 10 dias, né? E nesses 10 dias também alguém pode fazer alguma pergunta para ele. Acho que isso, essa transparência dá o poder ao síndico na própria Assembleia de indagar aquele argumentador por que ele não leu. Se a prestação de contas, né, eu já enviei até um relatório previamente já. Então você inibe até a pessoa de ficar apertando você numa Assembleia. Muito bom, boa dica, hein, gente? Para os síndicos que não tem assessoria administrativa de uma administradora, e também para os síndicos que têm, mandar com antecedência, junto com o edital, com uma certa antecedência, o que vai ser discutido, esse relatório. Muito legal.